vamos contar a nossa história, né? Porque tem muita gente que pergunta como que a gente se conheceu. Tem pessoas que chegaram agora, que não fazem ideia de como foi que a gente se conheceu e como é a corrida é importante para nós, né? Porque se não fosse isso, se não fosse a corrida, a gente nunca teria se conhecido. E eu digo que eu e o Edu, nós somos almas gêmeas. As pessoas falam, como assim? Eu nasci dia 22 de agosto, o Edu nasceu dia 26. Ontem, aniversário da Val. Dia 26 de agosto, então ele vai fazer aniversário daqui a pouco. O Edu foi registrado no mesmo cartório que eu fui registrada e a mesma pessoa o mesmo escrevente fez as nossas certidões de nascimento, né? Então, assim, é muita coincidência, já seria daí. Mas nós temos outras coincidências, né? Que eu sou leonina e ele é virginiano. Então, assim, já não é muito, a gente não é, assim, os nossos jeitos não são parecidos. Mas o fato de ter corrida entre nós muda tudo, né? Porque a gente tem a mesma paixão, né? Então nós temos a mesma paixão, a mesma ideia. E a corrida, para mim, chegou quando eu queria emagrecer, quando eu tinha. Foi em 2013, 2012 para 2013, eu queria emagrecer e eu escrevi isso na agenda. Eu escrevi que eu queria emagrecer, que eu queria. Só que aí chegou abril e eu não tinha feito nada. Nada do que eu escrevi. Isso é muito comum, né? A gente escreve algumas coisas, desejo do começo, fim de ano para o começo do ano, e eu não fiz nada. E aí uma amiga me chamou para ir correr em Santos com a equipe de corrida dela, né? Que ela participava. Eu fui. E eu amei aquilo. Eu falei, meu lugar no mundo é aqui, no meio dessa gente, eu não conhecia nada, não sabia que existia assessoria, eu não sabia como era assim formado, que as pessoas se reuniam para correr, né? Na minha cabeça, sei lá, eu ia de vez em quando. E aí foi a partir daí que eu entrei na corrida, né? E aí, em 5 meses, eu fiz a minha primeira maratona. Então, eu fiz 10, fiz 21, fiz 42 em 5 meses. E é por isso que eu posso falar com tranquilidade, não façam isso, entendeu? Porque dói demais e você pode se machucar. Inclusive, por que você fala assim? Por que a gente gosta de dar respostas para as pessoas? Porque eu errei. Eu não quero que ninguém erre mais, sabe? Eu quero que as pessoas acertem. Por isso que a gente até criou essa ideia de dar resposta às pessoas. Lá atrás a gente falava, não tem resposta. E aqui você acha tudo compilado. Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei para emagrecer, e aí a coisa foi entrando, eu comecei a gostar tanto que eu comecei a fazer as provas com mais vontade, comecei assim, eu vou para ganhar a prova, sabe? Eu ia assim, para fazer o meu melhor, comecei a pegar uns pódios, aí eu fiz 3 maratonas em São Paulo, Rio, e aí no Rio eu peguei índice para ir correr em Boston, para correr a maratona de Boston. E eu decidi que eu ia fazer a maratona de Boston e que eu ia correr todas as majors. Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque assim, eu não tinha grana. Todo o dinheiro que eu tinha ia nas minhas despesas mensais. Eu não tinha nenhuma reserva, assim. Você falou assim, quanto você tinha? Eu tinha reserva o quê? Poupança? R$ 2.000, e olha lá, entendeu? Então, eu não tinha uma ideia de ter dinheiro para ir correr, sabe? Eu falo, como é que eu vou pagar para ir correr fora do Brasil? Não tem a menor possibilidade, né? Eu pensava em sair para ir viajar com a minha família, mas não para investir em mim para ir correr, né? Então, para mim era uma loucura muito, muito, muito absurda. E aí comecei a ter a ideia de usar o Instagram, isso lá atrás, de usar o Instagram para criar conteúdo falando sobre corrida, porque eu percebi que as pessoas se interessavam sobre esse assunto. E aí eu comecei a perceber que umas marcas lá atrás começaram a mandar tênis, a mandar umas roupas. Eu falava, que legal isso, né? E isso em 2014, 2015. E aí eu fui para Boston, paguei. Para mim foi meio loucura, porque foi muito caro, sabe? E eu falei, não, mas eu vou fazer isso. Eu tenho índice, é muito difícil conseguir índice para ir para Boston, eu vou. Eu fui para a maratona de Boston. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu tenho que completar todas as majors. Eu não sei como, mas isso vai acontecer, eu só preciso correr. E aí, eu fui em abril. E em
agosto, eu fui convidada pela Nike para ir correr a Maratona de Chicago, com tudo pago, sabe? E eu lembro que no meu tênis, a frase que veio, né, no primeiro contato que eu tive com o pessoal da Nike, estava escrito assim: corra para sempre. E isso foi para mim um sinal, sabe? Eu falei, cara, é isso, eu tenho que correr para sempre. Tem alguma coisa que me diz que eu preciso continuar correndo. Eu não sei nem porquê, mas eu tenho que continuar correndo. E é muito louco, né? Uma pessoa comum, né? Eu era uma pessoa normal. Aí vem uma marca como a Nike e te convida, vamos para a Maratona de Chicago? Eu pago tudo. Meu, você percebe o quanto isso é mágico? Até hoje eu falo, caramba, isso foi muito mágico. Aí eu fui para Chicago. Eu, na época, queria fazer 3 horas e 14. Sei lá porque na minha cabeça era 3 horas e 14. Eu fiz 3 horas, 14 e 29. Assim, certeiro. E para mim era muito claro isso, que quando você pede, você recebe. Você pede, você trabalha e você recebe, sabe? Para mim era essa a ordem. Então eu continuava me mantendo firme e trabalhando. Depois desse período, eu era casada, eu me casei muito cedo, com 22 anos eu já estava casada, formada em 2 faculdades, a vida muito definida, com filha. E no final de 2017, no final de 2017, meu marido ficou muito doente. No começo de 2018, nós descobrimos qual era a doença dele, que era uma doença muito grave, chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. E essa doença, na primeira reunião que a gente teve da Brela, que é a associação que cuida de doentes, né, desses pacientes, eles falaram assim: olha, muito cuidado com o cuidador. 70% ou morrem ou desistem. Os outros 30% não ficam muito bem, sabe? Não, é muito difícil, uma doença muito cruel. E eu lembro de sentir que eu não podia parar de correr. Na minha cabeça, eu escutava isso: corra, corra, corra para sempre, não pare de correr, não pare. E isso foi a minha sustentação. Nesse meio tempo, várias coisas incríveis aconteceram. Por exemplo, uma empresa virou e falou assim: quando eu precisei realmente parar de correr na rua, porque a nossa casa virou um hospital, né? Então aí veio uma empresa e sugeriu de colocar uma esteira aqui em casa. Quem do nada manda uma esteira que na época custava, sei lá, 22 mil reais para casa de alguém? Você percebe? É tudo muito mágico, sabe? É tudo muito mágico. E aquilo veio e eu falei, eu tenho que continuar correndo. Aí eu escolhi a Maratona de São Paulo para correr. A Maratona de São Paulo. E para correr a Maratona de São Paulo, eu tinha que continuar treinando, né? E aí eu fui numa corrida na New Balance, que tinha um totem de Nova York, falando que a New Balance 15K. E eu corri 2 vezes o 15K, porque eu tinha que fazer 30. Né? Então eu fui até lá, porque era um lugar seguro. Tem mais isso também. Eu não posso, eu não posso e não podia nessa época correr em qualquer lugar, porque eu sou mulher, poderia acontecer alguma coisa, 30 quilômetros, sozinha na rua. Então eu fui lá, nesse percurso fechado. E eu passei mal. Eu passei mal, tive que ir passei mal assim, no 25, eu tive dor de barriga. Aí eu fui pro shopping, tinha estrutura de shopping, tudo, né? No Balance é bem legal. E aí eu fui no banheiro, quando eu saí do banheiro, eu encontrei o Edu. O Edu tava lá. Tava lá e ele começou a brincar comigo. E olha como é muito louco. A gente se encontrou já várias vezes, em vários eventos. A gente nunca conversou. O Edu era do YouTube e eu era do Instagram. Então a gente tinha evento da Nike, eu era atleta da Nike, né? Então eu encontrava com ele várias vezes, mas eu nunca falei. Eu nem sabia direito o que era. Eu sabia que era o cara do YouTube que fazia review. Mas ele parecia meio chato, sabe? Eu não conversava com ele, metido. Sei lá, a gente não se falava. E nesse dia ele foi muito engraçado, ele até brincou comigo, falou que eu tinha tomado um Yakult, que os lactobacilos vivos estavam agindo. Foi muito engraçado. Eu falei, esse cara é legal, ele é simpático. E ele me mandou uma camiseta e do tênis certo. E aí, gente, por isso que eu falo, você tem que estar atento ao que está chegando. Porque Deus fala com a gente. Todos os dias, Deus, os nossos sonhos, as nossas capacidades, a gente tem que estar atento, escutando o que está chegando para a gente, sabe? Aqueles sinais.
E aí eu quase que escutei, sabe? Eu tenho um anjo da guarda muito bom, imagino que tenha sido ele, né? Que falou, liga para aquele rapaz, né? Que eu até brinco, liga para o japonesinho nerd do tênis e pede um emprego para ele. Porque eu estava naquela época com muitas contas altas. Era mais ou menos junho de 2018, né? Eu já estava treinando para a maratona de São Paulo, que eu ia fazer, 2018. E eu estava com muitas contas para pagar altíssimas de cuidados aqui de casa, né? Então, para você ter uma ideia, a alimentação era R$ 4.000. A cama, eu tive que alugar uma cama, né? Hospitalar, era R$ 1.600. Então, as contas eram assim, sabe? Altíssimas. Eu entrei com um advogado para entrar com um processo, né? Com convênio e tal, porque a gente tinha fisioterapia, tinha um monte de coisas para pagar, altíssimas. E eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu preciso fazer dinheiro rápido. Se eu tenho um escritório, ele paga as minhas contas, mas elas estão aumentando muito e eu não tenho como. O que eu vou fazer, né? Eu não sei, o que eu faço? Aí eu tive essa intuição de ligar para o Edu e falar, eu vou fazer um trabalho com ele, né? Então eu vou pedir um emprego para ele, vou ver. Eu sei que ele, agora que eu tenho o Instagram, e eu não consigo ganhar dinheiro com isso. A gente fazia permuta, né? Então a marca mandava o tênis e eu falava do tênis, né? Mas isso não paga as suas contas, né? E aí eu liguei para o Edu e o Edu falou duas coisas para mim, que até hoje para mim é muito claro, né? Tempo e liberdade, as duas coisas mais importantes que a gente tem, tempo e liberdade. E ele me ensinou muito, né? Naquela época ele me falou comigo, falou, só que você tem que sair da Nike e você vai entrar pro canal, nós vamos fazer os reviews de tênis e eu vou te comissionando em cima disso. E eu comecei, e na mesma semana eu saí da Nike, eu saí da Nike na sexta. Na segunda, eu fui convidada para fazer parte do projeto que depois virou o Corre 1, né? Então eu fui convidada na mesma semana. Na sexta eu saí, na segunda a Olímpicos me chamou, a Milk, né? Que no caso a Ju e o Cado, me chamaram para participar. Então uma semana depois eu já estava indo para o Sul para fazer o projeto da Olímpicos. Tudo muito rápido. Foi assim, foi na hora que eu falei. E eu lembro que eu conversei com a Ju Cassino da Milk. Ela falou, Val, pula, tá na hora, vai. E eu fui, eu tinha muito medo. Eu falei, mas e aí? Eu não sei como é que vai. E aí eu deixei a Nike e fui pro tênis certo. E na mesma semana também eu fui convidada para ir para Nova York, para correr a maratona de Nova York. Porque como eu entrei no canal, a Mari da New Balance convidou o canal para poder correr em Nova York. Então, assim, muito mágico, sabe? As coisas foram acontecendo muito mágicas. E o Edu virou um grande amigo desde aquela época, né? Quando ele não virou só um sócio. Ele é um sócio, não. Nessa época eu ainda trabalhava para o Tênis Certo. Eu fazia reviews no Tênis Certo e era comissionada em cima disso. Mas a gente começou a conversar muito sobre finanças, sobre guardar dinheiro, sobre como ter uma base, porque eu não tinha nenhuma, né? Então a gente começou a conversar muito sobre isso. E o Edu acompanhava muito a minha cruz, né? As minhas dificuldades, porque eu falava com ele, né? Ele era meu amigo, então a gente trocava muita ideia. E uma das coisas que eu lembro até hoje, eu não vou chorar, vou tentar não chorar. Uma das coisas que eu lembro até hoje, assim, que me marcaram demais, é que eu falava para ele, Edu, eu faço tudo, eu acordo cedo, eu treino. Mas ir no mercado para mim é muito chato, porque normalmente eu ia no final de semana, e eu tinha que fazer compra para os enfermeiros aqui. Então era assim, um carrinho, dois carrinhos normalmente, cheio de coisas para o pessoal que ia passar a semana em casa. E depois eu tinha que escolher tudo, pôr tudo no carrinho, passar e subir tudo para cima, sabe? Era uma das coisas que eu odiava. E o Edu falava comigo, não, vamos lá, me liga, a gente vai conversando. Então a gente conversava, a gente era muito amigo. E eu pensava, que saco, né? Esse tadinho, ele tem que ficar escutando todas as minhas lamentações, né? Porque acabava. Eu segurava, mas assim, às vezes eu desabafava com ele, né? A gente conversava muito. E nesse processo. E foi muito duro, né? Tudo que aconteceu foi muito, muito, muito duro. E a internet não mostra isso, gente. Às vezes eu parecia que eu não aparecia sorrindo, sabe? Sorrindo, vida linda, maravilhosa.
Mas eu tentava levar tudo de uma forma muito leve, porque eu sou uma pessoa muito alegre. Desde pequena, eu sou sempre muito alegre. Mas eu não mostrava as coisas que aconteciam, que eram muito duras, né? Eram coisas muito pesadas. E o que me mantinha? A corrida. O sonho de correr Nova York me manteve viva. Depois o sonho de correr Londres me manteve viva. E depois, quando tudo aconteceu, que tiveram momentos muito duros, né? De pensar em situações muito, muito tristes, eu pensava, você não pode desistir, você não pode desistir. E eu não desistia. E além de ser cruel, era muito cansativo, né? Londres eu fui com muita dor. A maratona de Londres eu fui porque eu não dormia. Eu dormia 2, 3 horas e o treinamento, correria, vai e vem. E eu lembro que quando eu fui para a maratona de Londres, eu fui quicando, sabe? Lembra, Edu? Eu não conseguia andar direito. E aí no dia eu rezei para nossa, eu pus uma Ave Maria, eu falei, Deus, eu só preciso terminar essa prova, porque se eu não terminar, eu não ganho a minha mandala das majors. Então esquece tempo. Eu só preciso ir até o fim, começo, meio e fim, só. E no fim foi a maratona que eu mais me diverti na vida, que eu chorei no 40 porque ela estava acabando, sabe? Não senti nenhuma dor. Nada, nada, nada. Tudo aquilo que eu tinha foi tirado de mim naquele momento, né? Aí você fala, Val, como? A fé. Aquela força que a gente tem aqui dentro que faz milagres acontecerem, né? Então, não é que eu acho que milagres acontecem. Eu tenho certeza absoluta que eu já vivi alguns deles, né? E tudo sempre colocando a corrida junto. Corra para sempre, corra para sempre. E aí meu marido faleceu, foi muito duro, foi muito duro. E só sabe como isso acontece quem tá lá, quem vive, quem já viveu esse tipo de situação. O quanto dói, o quanto é difícil, o quanto é duro. Eu lembro de pessoas falarem assim: nossa, ele morreu e você já tá correndo. Cara, se eu não fizesse isso, eu ia morrer junto, sabe? Porque é muito. A morte tem uma energia extremamente pesada. E ela foi vindo aqui várias vezes. A morte bateu na minha porta várias vezes, até um dia que ela realmente veio, né? E só hoje que eu tô fazendo terapia para tratar isso, mas isso é uma outra história. Enfim. E aí depois, né? Depois de um tempo, passou tudo isso. E aí um dia o Edu, a gente foi numa festa, a gente tinha um trabalho do Olímpicos, né? A gente foi para foi Jalapão, né, Edu? A gente foi pro Jalapão. E aí ele teve, um dia antes, ele viu a gente conversando com algumas pessoas, ficou com ciúmes. Aí ele não quis, ele ficou muito bravo, eu achei aquele esquisito, né? Eu falei, nossa, ele tá bravo, estranho, né? Porque eu tava conversando com os caras, com o pessoal lá, né? E era um cara engraçado, o cara tava falando umas coisas engraçadas, ele ficou com ciúmes. Eu falei, estranho, né? Aí no dia seguinte, ele não deixou eu conversar com outros caras que estavam conversando, né? Ele falou, não, hoje você não vai conversar com ninguém, hoje nós vamos conversar. E aí, a gente começou uma relação diferente, né? De namorados, né? Mas é muito louco, porque na minha visão, eu tinha algo para... Eu tinha uma missão, eu entreguei essa missão. Eu não sei o que você acredita, mas eu acredito nisso. Então, assim, sabe? Eu entreguei a minha missão. E sei lá por quê. Talvez eu tivesse cumprido alguma coisa, talvez fosse alguma coisa de outros momentos, talvez essa minha força e alegria eu tinha prometido nesse. Não sei, eu não sei. A gente não tem respostas. O que eu sei é que depois desse momento a vida me deu um presente muito bom. Porque eu tive um marido muito bom, um pai muito bom, um amigo, um companheiro que se foi. E ele não se foi no dia que ele morreu, ele foi indo aos poucos. Ele não era mais que o meu marido mesmo há muito tempo, né? Porque ele era uma outra pessoa, né? E aí vira um outro amor até. Tipo um amor incondicional, um amor que você faz, que a pessoa não te dá nada, pelo contrário. Ela só reclama porque ela tá em dor, ela tá em sofrimento, ela tá como se ela estivesse se afogando e ela só vai reclamar. E você tem que estar lá disponível todas as vezes, porque ela tá em sofrimento, né? Então é um tipo de amor diferente. Então ele foi indo há muito tempo, né? E quando o Edu chegou na minha vida, foi o Edu Suzuki namorado, foi muito diferente, né? Porque
para nós dois foi esquisito, né? Você fala, puxa, ele era meu amigo, agora ele é meu namorado, e aí foi, como é que foi indo? E isso foi. O fato é que eu agradeço, assim, muito a Deus. Muito, mas muito, porque a gente sabe que o mundo não é fácil, né? Eu era uma pessoa que passei por muito. Eu tenho uma carga, eu sou como se fosse um navio cargueiro. Eu tenho uma carga muito forte de compromissos, compromisso com a minha filha, eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, eu tenho que educar essa menina, eu tenho mil coisas para fazer e a gente sabe que tem homens que não valem assim um real, né? E Deus me deu um companheiro que não é só um companheiro de problemas, de situação, ele realmente assumiu a nossa família. Eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, você, né, eu achava estranho que ele não falava de namorada nem nada, né? Eu não ficava perguntando também, cada um na sua. Eu contava muito da minha vida e ele escutava. E até hoje é assim, né? E aí a gente foi se conhecendo, a coisa foi acontecendo, né? Enquanto a gente, né, foi acontecendo assim. Então, a gente era sócio, namorado, 24 horas juntos, né? Resolvendo problema, começamos a morar juntos. Aí veio a pandemia, né? Você imagina um casal que acabou de começar a namorar com toda essa carga e vem uma pandemia que você passa 24 horas dentro de casa, uma panela de pressão, se conhecendo, né? E aí o Edu, o grande estresse dele foi a louça, né? O dia que ele começou, todo dia ele tinha que lavar a louça, ele ficava puto com isso. Aí que ele fez, teve um dia que ele ficou muito nervoso. E eu falei, Du, isso que você está sentindo chama-se convivência. A gente está aprendendo a conviver, né? Só que a nossa convivência está muito intensa, porque a gente está no meio de uma pandemia, com uma filha que está aqui em casa, com uma gata, sem poder sair. A gente não sabe o que vai dar. Era uma época também, não teve certo, a gente não sabia se ia como é que ia ser? Tava todo mundo muito preocupado, né? E aí, nós vamos ficar desempregados? E aí, o que vai acontecer, né? Então, tava todo mundo muito tenso. E aí, como ele fez para resolver? Ele comprou uma lava-louça, entendeu? Aí, dali, as coisas começaram a se encaixar. E assim, gente, por que eu acho que isso é muito mágico, né? E eu acho que é de outras vidas. Porque eu me curei de muitas, muitas, muitas coisas que eu acho que eu trouxe de outras vidas. E eu cresci muito como pessoa depois da doença. Eu não acho que se eu tivesse conhecido o Edu antes, a gente teria dado certo. Porque eu só estive pronta para conhecer e para viver esse amor depois que eu cresci como pessoa. Entendeu? Depois que eu passei por muitas situações que eu olho para trás e eu falo, cara, como é que você fez isso? Como é que você viveu isso? Como é que você aceitou isso? Então, assim, coisas que hoje eu não aceitaria mais e que eu não viverei mais, né? Então, eu tive que crescer muito para poder ser a mulher que o Edu merece, o Edu Suzuki. E ele também. Ele também teve que crescer muito para poder ser o homem que eu também mereço, entendeu? Que nós dois, a gente só se encaixou depois que nós vivemos algumas coisas, né? E essa história é muito mágica, né? Eu acho, porque tem a corrida no meio. Né? Imagina, se ele não fosse corredor e se eu não fosse corredor, a gente nunca ia dar certo. A gente é muito parceiro no canal. Né? O Daniel Zuckerman entrou agora, falou, a gente cresceu demais como pessoas, como empresários, a visão de empresário minha hoje, de empresário, é outra, né? E eu costumo brincar assim, né? O Edu, ele não tinha nada. O Edu era um cara do mundo. Ele viaja, ele é muito mais inteligente do que eu. Ele conhece muito mais o mundo do que eu, assim, de lugares. Às vezes ele fala do nada, eu já tive, sei lá, não sei aonde. Putz, fala um lugar do mundo que ele não teve, né? Ele é muito inteligente. E às vezes eu me sinto pequena nisso. Eu falo, nossa, eu não conheço nada direito, né? Eu ainda tô. Eu sou um trator. Se o que tiver que resolver, eu vou resolver. Mas o Edu é um cara que é inteligência, né? Então,
até nisso a gente combina, né? Eu sou otimista que dá, vai, vamos, ai, e o Edu tá no racional, ele tá pensando como é que ele vai estruturar, entendeu? E, e nessas, a gente comenta, ele não guardava dinheiro, porque tudo que ele fazia, ele sabia muito mais de negócios, de investimento, mas ele não sabia guardar muito porque ele viajava muito, né? Então, aquilo que ele ganhava, porque ele não tinha compromisso, gente. E assim, boleto constrói caráter, entendeu? Você quer crescer, tem uns boletos para pagar, porque você vai fazer força, né? E ele não tinha, né? Era ele e ele, né? E aí ele começou a pensar em crescer o tênis certo, como fazer para crescer, como que as coisas iriam funcionar, isso lá atrás, né? Há 2 anos. E aí a nossa energia foi crescendo, e a nossa energia foi acontecendo. E aí o nosso projeto do Corra para Sempre veio dessa conversa lá de trás. A gente conversava, caramba, esse esporte faz tão bem pra gente, né? Vamos tentar criar e quem sabe as pessoas vão se conhecendo e vão crescer e vão e se conhecendo e praticando esporte a ponto de criarem outras histórias assim, de conexões, sabe? De conectar pessoas, né? E é justamente disso, da ideia de compartilhar com outras pessoas que nasceu o Corra para Sempre. E tudo, gente, tudo tá conectado entre nós. Tudo. É o que eu falo. Lá atrás, eu acho que eu vim para o mundo. Eu vim dia 22. E o Edu, na sequência, falou: Não, pera que eu também vou. E desceu para me ajudar, entendeu? Porque eu falo, quando ele, lá atrás, quando eu estava no perrengue, poucas pessoas estiveram no meu lado, né? Poucas pessoas estiveram no perrengue mais perrengue, né? Porque na hora da festa as pessoas aparecem, na hora que você precisa de um dinheiro, algumas pessoas te ajudam, mas na hora que você tá na merda mesmo, são pouquíssimas pessoas. E eu consegui passar por tudo isso muito por ajuda do Edu, porque às vezes eu estava muito mal e ele sabia que eu estava mal. E aí ele fazia o quê? Vamos gravar tal coisa. Ele sabia que aquilo ia me deixar muito feliz. E eu fugi um pouco da realidade, sabe? Daquela realidade dura, né? E agora a gente vai se casar mesmo, se casar de verdade, né? E eu tô muito feliz, porque, como eu disse, outro dia uma moça perguntou para mim: Você é feliz? Eu falei: Muito, muito. Eu acordo agradecendo e eu vou dormir agradecendo, porque eu passei por situações muito difíceis, muito duras, duras mesmo, real, oficial. Então, tudo hoje é maravilhoso. Eu me divirto com qualquer coisa. Sabe aquela criança? Sabe criança? Que você dá um clipe, você fala, um presente. Ela fala, oba, um clipe. Sou eu. Nada. Você fala assim, Val, você quer ter um carro importado? Não, cara, não é isso que traz felicidade para mim, porque ela já está aqui dentro de mim. Né? Então, ela já existe aqui dentro de mim. Mas isso só apareceu depois que a gente passou por muitas situações. Né? Então, que envolve disciplina, que envolve rotina. Nada veio fácil. Nada foi assim, plim, sabe? A coisa só chegou porque eu estava pronta. Como eu falei, o Edu, esse cara maravilhoso, né? Eu tô falando com ele por acaso, né? Mas esse homem maravilhoso, eu falo para ele, você virou um homem, né? Então, um homem maravilhoso, ele só apareceu na minha vida depois que eu estava pronta para receber esse amor, né? Mas ele também é a resposta a muitos dos meus sonhos. Muito do que eu pedi. Eu tenho certeza que muitas mulheres pedem isso. Um homem companheiro, um homem que está junto com você. Uma coisa que a gente tem, né? Ele tem as minhas senhas todas. Eu não tenho só senha do celular, não. Ele sempre fala, senha padrão. Eu não sei que senha padrão, essa tem que ser a mesma que o meu. Mas ele tem a senha no meu celular, ele entra, as contas são as mesmas, sabe? Conta de banco, conta disso, não tem, aí eu vou esconder o que eu ganho, não, é junto, né? Então a empresa é junta. Às vezes ele se estressa com algumas coisas e eu falo para ele, meu, você tá brigando sozinho. Eu não vou brigar, sabe? Ele briga e briga sozinho. Alguns dias atrás eu estava fazendo terapia e eu estava colocando algumas coisas para fora do Val, passado, né? Oi? o pessoal tá esperando eu chorar, eu não choro, né, Val?
Só choro quando eu brigo com a Mal, que eu perco Ele a chora briga. quando ele briga comigo e quando ele se Ai, ai. emociona. Ele chorou no Dia dos Pais. Quando a Duda deu um presente para ele, ele ficou muito emocionado e chorou. Ficou emocionado, né? Eu sou a chorona da turma, eu choro por tudo. Eu choro, ai, olha, o dia tá nascendo, já tô emocionada, Daqui a entendeu? pouco eu vou contar as minhas versões, hein, pessoal? Eu só tô escutando, tô anotando tudo aqui. É, aí foi, não, eu terminei, é isso. A corrida foi o nosso pano de fundo e eu digo com toda certeza, não foi por acaso que lá atrás Deus colocou no meu coração que eu tinha que correr para sempre. Não foi por acaso. Deus sabia que eu ia precisar de desenvolver algumas competências necessárias para o que eu ia enfrentar, desde ter saúde, porque carregar uma pessoa de 2,4 metros, que era o Edu que ele tinha, eu precisava ter saúde para suportar tudo aquilo, física, saúde física, e saúde mental para poder sair, no que eu digo assim, de correr e voltar para casa melhor. Né? Então, eu sempre falo, eu saio para correr e eu volto sempre uma pessoa muito melhor. Sempre, sempre. Eu volto leve, eu volto, sabe? Por isso que é importante você estar forte. Por isso que é importante fortalecer. Por isso que é importante você manter os seus treinos com constância. Senão não vai funcionar, sabe? Então, quando Deus colocou isso, Ele sabia que eu ia enfrentar tudo isso. Né? Ele sabia que ia ser muito difícil. E, gente, quando eu falo que as pessoas morrem de cuidar dessa doença, acho que faz uns 7, 8 meses, eu encontrei um cara que ele é marceneiro. E aí, sei lá, porque ele falou que a mãe dele morreu de ela. Ah, minha mãe morreu faz um mês de ela. Eu falei, nossa, né? Meu ex-marido teve, né? Meu ex-marido não, né? Eu sou viúva, ele não é ex-marido, né? Ele é o falecido, né? O meu marido que faleceu de ela. E ele falou, cara, é muito difícil essa doença. O meu padrasto morreu antes do que a minha mãe. Ele cuidava da minha mãe e ele ficou muito mal porque ele era meio fraquinho, não, ele já era mais velhinho, né? E ele ficou doente, ele morreu antes que ela. Eu falei, e é isso que acontece. Então, eu tive que ser muito forte, fisicamente, espiritualmente e a cabeça, para suportar, inclusive, ataques, assim, sabe? Das pessoas te julgando. É o que eu falo. Gente, eu falo isso com uma tranquilidade no meu coração. Eu vejo pessoas hoje tacando pedra, né? A gente vê essa coisa do cancelar, do cancelamento. E essa pessoa está muito doente. Ela pode não ter um câncer, por exemplo, mas ela está doente do coração, porque falta compaixão, falta você. As pessoas veem pessoas caídas no chão e não perguntam, levanta, dá a mão, vamos lá. Elas vão lá e pisam. Então, esse tipo de pessoa está mais doente do que pessoas que têm câncer, porque essa pessoa está com o coração doente, ela está com a alma doente. Ela precisa se tratar da alma, né? Então, quando eu falo de cura, que a corrida cura, que o esporte cura, é disso, é uma cura física e espiritual. Você cresce com isso, né? E todas as vezes que eu tive certeza que a corrida era a resposta para mim. Não foi por acaso que eu escolhi correr a Maratona de São Paulo, a SP City, que é muito difícil, no meio de tudo que está acontecendo na minha vida, porque eu acabei encontrando com o Edu, que por acaso virou meu chefe naquela época, né? E me rendeu dinheiro, né? A gente começou a trabalhar. E aí depois me ajudou muito, foi um amigão naquele período, e depois virou meu namorado, agora é meu noivo, e a gente vai se casar, sabe? E a gente tá só começando a nossa história, tenho certeza absoluta que eu fiz 40 anos agora, eu falo para ele, a gente tem mais 40 anos. E a nossa história vai começar agora, sabe? Eu demorei 40 anos para chegar até aqui e eu só tenho mais 40. Eu não vou perder mais um minuto com bobagem, com briguinha, com mimimi, disse que não disse. Eu não tenho mais tempo. Eu só tenho 40 anos agora. Eu já vivi 40 deles. E a gente vai junto até ficar velhinho. E teve aquela história do Modern Love, quem assistiu, eu falo que sou eu e o Edu, né? A gente vive esse amor moderno muito intensamente, porque a gente não tem mais joguinhos, a gente não tem mais. Não tem. É um amor assim que você já sabe, não, eu não preciso.
E agora ele tá escutando, ele sabe disso, que eu falo isso pra ele, né? Que eu sou apaixonada por ele. Eu falo assim, eu sou apaixonada por você. Eu acho ele inteligente, eu não vejo defeitos nele, isso é um problema, porque ele vê em mim e eu não consigo ver nele. Eu não consigo ver, não tem troca, sabe? Eu acordo falando eu te amo, eu vou dormir falando eu te amo pra ele. Te amo, te amo, te amo, eu fico falando isso pra ele direto. E porque eu não tenho mais. É aquilo, parece clichê, mas é assim, eu realmente vivo isso intensamente, sabe? Como uma corrida. Como quando eu me entrego numa corrida. Quando eu vou ali, cara, quando eu boto meu número, eu não sou mais a Valéria. Eu sou corredora, sabe? Então ali é outra coisa, é outro mundo, é a mesma coisa, sabe? É intenso, né? E a gente. Eu falo, eu hoje eu amo. O Edu sempre gostou de mim, né? Eu acho que sim, não sei. Mas eu sou extremamente apaixonada por ele, entendeu? Extremamente, assim, às vezes até me irrito comigo. Eu falo, nossa, Val, deixa ele respirar um pouco. Sabe que eu toda hora. Ai, que nem a Judite, eu fico, ai, como eu te amo, como eu te amo. E aí, sufoca, eu acho. Desculpa, Dudu. Quer falar sua versão? Tô só escutando aqui e vendo os comentários do pessoal. O pessoal tá esperando eu chorar. Tá difícil, né? Mas, ó, vou falar assim, que a Val é uma pessoa encantadora, né? Todo mundo que acompanha ela sabe disso. Eu acho que a grande diferença tá no signo, como ela falou, ela é a leonina. Você vê que a toda hora ela passa a mão no cabelo. O editor do nosso canal fica louco, né? E eu acho assim que a Val, ela me conquistou no momento assim que eu tem um livro do Howard Schultz, que é o dono do Starbucks, que tem uma, acho que o nome dele é Dedique-se de Coração, né? Acho que a Val tem até o livro aí por aí. E eu acho assim que todo mundo assim que me conquista mesmo porque ela tá dedicada, seja no amor, seja no trabalho. Pô, quando a gente começou no canal, a Val saía de São Bernardo, ela ia lá para Paulista, lógico que ela se atrasava, até hoje a Val se atrasa. Ela saía daqui e até lá, tava lá para se encontrar no meio do dia. Ah, a gente tinha que fazer um negócio, ela sempre estava presente. Todo mundo que trabalha com a gente hoje também, eu vejo que tem essa dedicação. Isso é uma coisa assim, que me conquista, né? E a lava-louça, para falar da lava-louça, ó, o defeito da Val, pessoal, escuta essa. A Val, ela come ovo toda hora ela tá fazendo ovo. Meu, e ela não lava a desgraça da frigideira. A frigideira nem máquina de lavar louça dá para lavar, né? E todo dia tá a frigideira. Eu falei, meu, quando que você vai aprender que é para lavar a frigideira, meu Deus do céu? E a frigideira dela não é aquela assim, tipo, tá uma sujeirinha aqui. Ela deixa aquela frigideira todinha encrostada. E, mas não é isso. Eu acho que assim que uma das coisas mais importantes, todo mundo aqui que tem um companheiro, uma companheira, como a Val disse, é a convivência, assim, não existe o casal que é 100%. E a gente tem as nossas discussões, tudo, mas a Val, ela tem esse negócio que é realmente A gente verdadeiro. tem, não. Você tem. O quê? Eu nunca brigo com você, você já percebeu? É você que briga comigo. Eu tô sempre de boa. Então, daí quando a gente tem essas discussões, eu tenho essas discussões, não. Aí até aqui eu vou perder na discussão. Porque ela tem esse negócio de falar assim, para ver a felicidade em pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente fica vendo um negocinho pequeno e transformando num negócio enorme. E às vezes aquilo lá é bem pequeno, né? Se você for ver assim, tem casais que tem problemas bem maiores. E o nosso, se a gente for ver, é tamanho de uma formiguinha, assim, né? Talvez seja uma coisa momentânea, assim, fiquei bravo que você não lavou a frigideira. Mas isso não é nada, se você pensar, né? E é isso, eu acho que a corrida com certeza é um elo assim que faz com que a gente esteja sempre junto, né? Eu tive esse final de semana conversando até com meu pai, a gente falando assim, não, sobre convivência, né? Que até ele falou assim, pô, é legal que vocês vão casar, mas vocês já moram junto, né? Então, um dos problemas
entre casais é a convivência, né? Então você já sabe, mais ou menos, vocês estão aí, quanto que a gente está? Um ano e meio, sei lá. E, e a gente sabe como é que é esse dia a dia, né? Mas imagina nós dois, que a gente vive 24 horas juntos, literalmente, né? A gente trabalha junto, a gente mora junto, e como a Val disse, eu ganhei uma família, né? Porque eu estava sozinho, daí eu vim morar com a Val, tem a Duda, tem a Judite, então lógico, tem esse tempo de adaptação, mas eu acho que foi fácil, porque até a Duda, ela foi super receptiva comigo, né? Ela me trata com muito carinho. Você vê a cartinha que a Val tá falando aqui, que eu recebi aqui, ó, no Dia dos Pais, ela me fala assim que eu sou como se fosse uma inspiração para ela, né? Ela me vê trabalhando, ela me vê fazendo, eu dou ideia no trabalho dela, e ela acha incrível isso. Então, é muito bom, assim, sabe? Imagina, não existe amor maior do que esse, né? Eu vi de uma criança que ela perdeu o pai recentemente, e ela me vê como uma inspiração, né? Então, eu acho que não existe uma recompensa maior do que essa. E isso sem dúvida, das várias qualidades, né, que eu vejo no Edu, como homem, como companheiro, como sócio, né, foi esse cuidado com a Duda, do que precisava de muito carinho, né, que precisava de muito cuidado. E ele teve esse cuidado com ela, né, a princípio não substituir, porque o pai dela era um grande pai, era um pai muito presente, né, muito, muito, muito mesmo. Muito carinhoso, né? E até hoje ele é lembrado, não é coisa assim, esquece, não é reposto. Mas diferente de quando você tem o seu pai vivo e entra o padrasto, né? Ele foi mais do que padrasto, ele foi pai, ele é pai, né? E quando eu falo que é pai, é porque você faz. Ele se preocupa com ela, assim, vamos comprar o pão da Duda. Sabe aquelas coisas de pai mesmo, pai e mãe, né? Tem que comprar comida. Como que ela vai estudar? Como que, sabe, fica preocupado no futuro dela, né? Pai e mãe é assim. Então, esse amor, esse cuidado, né? E ela também recebeu ele muito bem, né? E eu fico muito feliz, gente, porque, como eu falo, nós passamos por situações muito difíceis. E tanto eu quanto a Duda, todos nós aqui, todos nós merecemos, até a Judite, a gente fala brincando, mas, aqui virou um hospital. Tinha enfermeiro que chutava ela, sabe? A coitada da gata. Então, até a gata merecia um cuidado. A Duda, ela teve um momento que ela falou que o lugar que ela mais gostava de ficar era na escola. Porque na escola ela ficava longe do que era a nossa vida, que era um hospital, entendeu? Então, assim, a gente merecia um bom companheiro, um bom pai, um bom marido, a gente merecia, né? Porque nós realmente precisávamos, né? A gente sofreu muito. E nós duas sobrevivemos, né? Nós duas sobrevivemos e graças a Deus recebemos um companheiro. Que a gente sabe que se você abrir o jornal, você vai ver, né? Quanta desgraça que tem nesse mundo. A gente sabe disso. E graças a Deus nós não tivemos, né? Então cumprimos a nossa missão e iniciamos uma nova família, né? Uma nova família. E aí tem gente que pergunta, né? Vocês vão ter outros filhos, né? E não sei, eu acho que Deus sabe o que faz. Se tiver que vir, vai vir. Se não tiver que vir, tudo bem também, porque a gente é muito feliz, né? Eu, pelo menos, como eu disse, eu sou muito feliz o tempo inteiro. E o Edu falou da história da lava-louça, né? De lavar a louça. Gente, e eu falo isso para ele, não existe ninguém perfeito. E eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não quero pintar como se eu fosse uma pessoa perfeita, porque eu não sou. E eu entendi isso. Eu entendi isso. Há pouco tempo, eu comecei a me amar do jeito que eu sou, com as minhas limitações, com as minhas
com os meus potenciais e trabalhando aquilo que eu posso trabalhar para melhorar. Mas nunca falando que eu vou ser perfeito, porque perfeito é só Deus. Então, eu não tenho essa pretensão. E quando a gente entende que as pessoas não são perfeitas, você aceita como elas são, entendeu? E eu falo isso muito pro Edu. Eu falo, Edu, você calma. E como eu falo, ele tá muito acima. E às vezes ele quer voar e eu falo, calma. Eu giro muitos pratos aqui, né? Mãe, tenho trabalho, tenho cuidado com a mulher, porque eu acho isso importante. Você estar bem, você estar bonita, você estar feliz com você, isso é importante também. Então, tem mil coisas. Eu quero ser mais feminina, no sentido de feminino do amoroso, de ser o feminino do lar. Então, eu tenho trabalhado mais isso também. Então, tem tudo isso, sabe? Tem todas essas questões todas, né? E, e aí é isso. E por que que eu falei para Edu? Eu falei, Edu, vamos falar dessa história, porque acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre essa história, né? Da nossa história, que para mim é muito mágica, né? E, e, e é o que eu falei, eu não vejo defeitos nele. Ele tem defeitos, eu sei quais são, mas eu não consigo ver, porque eu tô tão bem, eu tô tão feliz. E a felicidade é isso, gente. Se você olhar para o que você tem e ser grato por aquilo, isso é ser feliz. Quando você para de ser feliz, quando você olha para a grama do vizinho do lado e acha que a grama do vizinho é mais verde que a tua, aí você começa a comparar, sabe? A história do vizinho é melhor. Não, olha para o que você tem e valoriza isso que você tem. Tem pessoas que dariam a vida para viver o que você está vivendo. Todos nós, tá? Todos nós. E, e é isso. A gente tem essa história linda, né? Eu acho essa história, eu gosto muito da nossa história. E acho que não é dessa vida, é de outros momentos, de outras histórias, enfim, a gente tá vivendo isso, né, Dudu?